Com a surpresa de novas fraudes, foi concluída a eleição para os representantes da América do Sul e do Brasil no novo parlamento italiano. Lá estarão agora Mário Borghese como senador e Franco Tirelli e Fábio Porta como deputados. A representação de uma comunidade com mais de 1,5 milhão de eleitores e com uma população de origem italiana, talvez maior do que aquela que vive na própria Itália, e que vive cheia de filas e de reclamações contra os serviços consulares, é o tema do nosso encontro de hoje. Participam deles representantes de 3 das maiores correntes políticas que pontificaram majoritariamente nesta eleição, a saber, a Daniela Dardi, que é coordenadora do Patronato Itaúil no Brasil e presidente do Círculo PD de São Paulo, representando a centro-esquerda. O conselheiro do Brasil no CGIE, Consiglio Generale dell'Italiani all'Estero, e um dos coordenadores do MAIE no Brasil, o sociólogo Daniel Tadoni. Daniel Laguna, que é secretário do Comites de Brasília e presidente do Círculo Fratelli d'Italia de Brasília, representando a coligação de centro-direita. Contatada, a USEI no Brasil não indicou representante. Nessa mesma ordem, eu passo a palavra aos 3 para que uma síntese analítica do processo eleitoral que passou, desse eleitoral que passou e seus resultados. Nós começamos, então, com a Daniela Dardi. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar todos os candidatos. Eu acho que o Brasil teve uma disputa muito franca, muito limpa, mesmo com a ausência de alguns candidatos aos debates que o Perón mesmo fez. Foi um jogo bastante limpo. Só posso lamentar, quer dizer, eu tenho pouco da lamentar, porque o meu candidato foi eleito, mas eu só posso lamentar a baixa participação que nós tivemos no Brasil. Nós temos pessoas desesperadas porque querem a cidadania, pessoas que reclamam porque a fila é longa, e eu concordo com elas, realmente a fila é absurda de longa. E quando elas obtêm essa cidadania, elas não têm interesse nenhum e preocupação nenhuma em votar. Isso é lamentável. Isso é mostrar que as pessoas querem o direito à cidadania, mas não se sentem no dever de participar da vida política na Itália. Muitas vezes nem dando atenção para o envelope que chega, muitas vezes dizendo, mas eu não entendo nada da política italiana. Isso é muito triste. Nós tivemos uma participação extremamente baixa, eu até fiz uma anotação aqui. O Brasil teve 26,8% de votantes. A Argentina, 37,06%. É lamentável isso. Ainda assim, eu só posso dizer que estou muito contente com a eleição do meu candidato. Desejo sorte para os outros. Acho que nós temos uma batalha dura pela frente, como os outros tiveram. Obrigada. Bem, apreciamos como é que se diz, a capacidade de resumo. Passamos, então, ao Tadoni, né, pela vez? Aliás, o Laguna. Bom, a participação baixa também na Itália, né? Lembrando disso. Claro que proporcionalmente, não tenho os dados, mas imagino que no Brasil tenha sido mais baixa ainda do que na própria Itália. Muito também por conta desse desconhecimento da política italiana, muitas vezes desconhecimento da própria língua italiana. Esses são problemas que os nossos parlamentares, a nossa representação consular, todas as associações e representações, institutos italianos têm que
afrontar e resolver, né? Claro, hoje, com uma série de recursos tecnológicos que existem, nós vemos que o principal problema é a falta de correr atrás, né? Infelizmente. Mas também existe um abandono histórico, e na minha visão começa lá com a própria República, em 1948, de uma política de valorizar os italianos no exterior como um recurso e focar mais nas problemáticas internas à Itália e não pensar mais em um poder da Itália pelo mundo, né? Inclusive, nas relações internacionais nós falamos de hard power, né, que seria aquele poder realmente de imposição, mas a Itália tem um potencial muito grande de soft power, que já é exercido pela presença de produtos italianos, de cultura italiana pelo mundo, mas que também poderia ser ainda mais forte com o fortalecimento e a integração dessas comunidades no exterior. No que tange às eleições em si, temos aí uma vitória importantíssima, histórica, da lista de centro-direita. Temos aí uma situação de 44% já só da lista de centro-direita. Então, provavelmente teremos aí um governo Meloni. Eu fico estupefato com algumas notícias que saem aí, que agora o fascismo venceu na Itália, né? Não sei se eu estou lendo o jornal de 1920 ou de 2022, né? Mas parece que às vezes a gente está lendo aí jornal de 1920. Mas, de qualquer forma, o que eu espero desse governo são algumas coisas bem claras. Eu espero a defesa do ius sanguinis e da valorização e busca de integração dessas comunidades, o presidencialismo. Acho que um dos motivos na Itália pelo qual as pessoas não votam é a descrença na política, e essas jogadas palacianas, essas eleições indiretas, essas metodologias desincentivam o voto. Acho que o presidencialismo pode fortalecer os governos, pode fortalecer a identidade do votante com o eleito. Eu espero também que nós possamos aí trabalhar pelo fim da imigração ilegal em massa e trabalhar pela imigração legal, né? Uma imigração legal é muito bem-vinda, é muito importante para a Itália, mas a imigração ilegal, da forma como está ocorrendo, é perigoso para as pessoas, não só para os italianos, mas para as pessoas que fazem essas travessias e pagam por essas travessias. E também conseguir fazer um governo de direita, finalmente, né? Depois de muitos anos de um governo de esquerda. Então, isso lá na Itália. Aqui no Brasil, na América do Sul, nós vemos aí, eu tenho que ficar feliz porque o Fábio Porta foi eleito, né? Eu detesto o partido dele, ele sabe disso, mas o Fábio Porta é um cara que trabalha de verdade, né? Eu tenho que reconhecer isso. Então, diferentemente de alguns parlamentares que não trabalham nada, mas o Fábio Porta trabalha mesmo, então eu fico feliz que ele tenha sido eleito, porque os outros candidatos são da Argentina, né? Foram eleitos, se não me engano, são argentinos. Claro, somos todos italianos, em última análise, mas as nossas problemáticas, as nossas questões aqui são muito diferentes das problemáticas e questões da Argentina. Então, eu fiquei muito preocupado caso nós não tivéssemos ninguém representando aqui a comunidade no Brasil. Então, eu tenho que comemorar que o Fábio Porta foi eleito, porque poderia não ter sido. No desempenho da lista de centro-direita, também fiquei feliz. Muita gente apostava em um quarto lugar, em uma inexpressividade das listas de centro-direita. Mesmo não tendo um histórico de atuação no Brasil, mesmo não tendo um histórico na América do Sul, conseguiu mostrar musculatura, conseguiu mostrar força. Então, nós aqui dos partidos de centro-direita, principalmente o Fratelli d'Italia, vamos buscar trabalhar bastante para fazer com que o partido cresça, com que os partidos cresçam. A Lega também começou a investir mais no Brasil recentemente. Então, eu espero que nós consigamos aí nas próximas eleições ter aí ainda mais força nas próximas. Eu fiquei feliz, eu acho que nós conseguimos mostrar força, mostrar relevância no processo eleitoral. Obrigado. Ok, Laguna, passamos então a palavra para o Tadoni, que vai falar em nome da
do MAIE, né? Que fez dois dos 3 parlamentares, o senador e o deputado, né? Olá, boa noite a todos, buonasera, é bom estar aqui com vocês, pessoas conhecidas, Sérgio Laguna, Daniel Haddad, Peron, agradeço a todos que estão separando aí uma parte do seu dia para nos ouvir ou que vejam depois, né? Então é sempre importante agradecer esse pessoal. Bom, com relação ao resultado geral da eleição na Itália, né? Ou seja, eu tenho que expor a minha visão pessoal, ou seja, em quem eu votaria se eu estivesse na Itália. Eu muito provavelmente tenho que abrir meu voto aqui, votaria na lista do Carlo Calenda. Essa seria a minha escolha, né, pessoal. Provavelmente. Também não fiz muita reflexão, porque eu sei que eu não poderia votar dessa forma, mas talvez aqueles de todos que eu chegaria mais próximo, acho que seria o Carlo Calenda. Mas é só para que as pessoas dizem, poxa, mas onde ele se encontra nesse espectro todo? Eu ouvindo, né, algumas declarações do Calenda, eu me identifico um pouco com essa visão. Peço desculpas também, porque tive o grande azar de um vizinho aqui estar batendo aqui numa madeira. Se vocês estiverem ouvindo, eu peço desculpas, mas é fora do meu controle. E do mais, a eleição na Itália, eu acho que ela tem aspectos positivos. Por quê? Porque agora é a hora da centro-direita, com maioria absoluta nas 2 casas, mostrar o que tem. Então, eles terão uma oportunidade de implementar suas políticas, de demonstrarem ao país que tem uma competência para governar. Eu acredito que, se for possível, que essa composição esteja bem solidificada, devemos ter uma legislatura de 5 anos, o que é positivo, porque a Itália precisa de estabilidade, né? Eu acho que a Itália não deve ter um sistema presidencialista, diferentemente do que disse o Laguna. Eu acredito que o sistema parlamentarista ou, eventualmente, um semipresidencialismo poderia ser adequado, mas, obviamente, com uma outra lei eleitoral, porque eu considero que essa lei eleitoral não é a melhor que pode existir, né? Mas, fazendo esse comentário, depois a gente vai falar sobre a eleição na América do Sul, e aí nós podemos falar especificamente, embora eles tenham já feito algumas citações com relação à eleição na América do Sul. Mas eu também concordo com o Laguna em parte sobre essa histeria com relação à centro-direita na Itália, do pós-fascismo e etc. Eu acho isso uma histeria desnecessária, na minha opinião. Eu não vejo a Giorgia Meloni nessa perspectiva de achar que ela é uma pessoa que vai implantar algo semelhante ao fascismo, né? Embora seja uma coincidência, 100 anos depois, quase 100 anos depois da Marcha sobre Roma, é uma coincidência um pouco curiosa, mas espero que fique só nessa coincidência curiosa, porque, né? Mas, obviamente, nós não temos nenhum elemento para pensar que possa haver qualquer tipo de retorno a políticas desse tipo. Claro que o grande problema é que algumas pessoas, nessa histeria, vão muito além do razoável, né? Então, justamente, há pessoas que, por exemplo, eu acho que foi o filho do Benjamin Netanyahu, né, o ex-primeiro-ministro de Israel, que parabenizou a Meloni. Aí um professor judeu brasileiro, que é extremamente, ele é mais esquerdista do que ele é judeu, na verdade, né? Aí ele falou assim: nossa senhora, olha quem está cumprimentando a Giorgia Meloni, como se ela fosse instalar campos de concentração amanhã na Itália, né? Ou seja, são coisas inacreditáveis, né? Então, assim, eu tenho 1000 questionamentos com relação a certas políticas de direita, mas esse tipo de argumento, eu acho que são argumentações um pouco exageradas, histéricas, e que não nos levam a nada. Fazem parte do jogo político na hora da eleição, né? Então,
você coloca um medo do teu adversário, o adversário coloca um medo em você, e isso faz um pouco parte do jogo. Mas depois da eleição terminada, etc., você vê em jornais brasileiros, as pessoas acham que a Giorgia Meloni é uma pessoa absolutamente ensandecida, fascista, e as coisas não são bem assim. Ela vai ter, obviamente, a sua oportunidade de provar que ela é uma pessoa razoável, e eu acredito que ela tem condições de fazer, se quiser. Ela poderia muito bem aprender a lição do que não fazer com o Trump e com o Bolsonaro, né? Ela poderia seguir assim, tipo, o que eles fizerem, fazer o contrário, para nós não termos esse tipo de situação, e eu espero que ela assim faça, não caia na besteira de permanecer o tempo inteiro em uma luta eterna ideológica, uma batalha ideológica eterna. Eu não acho que ela vai fazer isso, porque eu não acho que ela seja como o Trump ou o Bolsonaro. Então, eu acredito que ela vai ter uma possibilidade de fazer um governo que, obviamente, dentro da política que foi aquela que a urna consagrou, que é uma verdade, ou seja, imaginar que os italianos, em geral, querem a entrada indiscriminada de pessoas da África ou de onde quer que seja, isso nós sabemos que a população não quer isso. E não pode ocorrer da forma como alguns querem que ocorra. Ou seja, as pessoas têm que saber, ou seja, a Itália não é capaz de abrigar a África inteira dentro dela. E tudo bem, existem os problemas na África, toda essa questão, só que imaginar que qualquer pessoa que se lança da Líbia para a Itália tem que ser acolhida é uma coisa absolutamente insana. E aí, por que a centro-direita ganha? Por causa disso. Por quê? Porque existe também uma esquerda que acaba abraçando políticas que não são políticas do bom senso, né? Então, as pessoas começam a perceber, para lá, alguma coisa está errada aqui. Então, eu acho que você tem que ter humanidade, tem que separar uma coisa da outra, mas é importante saber, porque a África já tem mais de 1 bilhão de habitantes. A África, nos próximos 40, 50 anos, vai dobrar a população. A Europa tem que ter uma saída para isso, a não ser que ela queira ser completamente travolta nessa situação. Então, os governos da Europa, e aí cabe também o susto que as pessoas tomaram com relação a Meloni, são as políticas talvez anti-europeias ou menos europeístas, né? Cabe a ela também colocar a posição da Itália no continente, porque a Itália, nesse tabuleiro de xadrez da recepção de pessoas da África e da Ásia, está numa posição muito delicada. E outros países nem sempre demonstraram a solidariedade que deveriam. Então, ela agora vai ter uma voz forte, porque também o eleitorado dela exige. De maneira geral, eu acho que foi uma eleição com pouca participação, de fato, como disseram, é uma pena que seja assim, mas o recado da urna está dado, cabe agora aos vencedores fazerem um governo bom, né, da forma como assim consideraram e pedir dos seus eleitores. Ok, obrigado, Tadoni. Nós temos aí algumas discrepâncias numéricas nesta eleição, não? O senador fez um número X de votos, não corresponde muito bem se bem que não era obrigatório votar no mesmo partido. Eu gostaria agora de uma segunda rodada aí, que puséssemos analisar um pouco o comportamento eleitoral, o comportamento do eleitor em termos de correntes, vamos dizer. Por que, por exemplo, venceu no Brasil, a direita venceu no Brasil? E há, inclusive, a informação de que, nós vamos abordar isso depois, quando chegarmos à questão dos brolhos aí, de Broglie, tem gente aí falando que vai pedir recontagem de voto, né? Parece que não é uma questão tão pacífica como parece, inclusive em função do que vimos hoje numa entrevista que aconteceu
no próprio parlamento italiano a respeito da questão da falsificação de cédulas, etc. Tal. Vamos então para essa segunda rodada. Eu peço para a Daniela, então, vamos continuar na mesma ordem, que ela tenha a palavra. Então, você diz dessa diversidade, você diz que a direita venceu no Brasil. Venceu em número de votos, venceu quando o Laguna acabou de falar que ele fica estupefado com as notícias que correm da Meloni, e pegando um pouco carona no que o Tadoni falou, na época da candidatura, tudo é briga, né? Eu também fiquei muito como se diz? Estupefata. Ok. Com as matérias que eu vi, que quem votasse PD ia perder a cidadania. Então, assim, atingir as pessoas menos informadas, primeiro, que quem tem não perde. Segundo, que fazer esse terrorismo não adianta muito, porque quem não vai ter a cidadania também não vota. Então, é chover molhado, né? Eu acho que a briga interna aqui foi... a campanha foi limpa, mas com alguns candidatos a briga foi desonesta, pesada. Ainda assim, cada um tem os meios para se defender como pode. Eu acho que cada candidato... nós tínhamos uma gama de candidatos inteligentes, não tinha ninguém bobinho, despreparado, não. Nós tínhamos pessoas da comunidade. Eu falo pelo Fábio Porta, mas posso falar também pela Luciana Laspro, que eu conheço há anos, gente envolvida com a comunidade. Agora, a partir do momento que coloca-se um terrorismo, olha, se você votar no PD, você vai perder a cidadania. Não, está na Constituição. A criatura nasce italiana, se ela é filha de italiano. Ela só não tem os documentos. Agora, trabalhar em cima de terrorismo, isso foi lamentável. Lamentável. Figuras com achadinho e foice. Mas, assim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo e a gente encara. Eu me fermo aqui. Ok. Vamos então ao outro Daniel, né? Nós temos 2 Daniel e uma Daniela, né? E um Desidério, né? Alguém já falou que é um debate dos 4D, mas tudo bem, vamos lá, Laguna. Bom, de fato, quando nós pensamos aí em eleição limpa, eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é que nós não tivemos falsificação de cédulas, né, aqui no Brasil. Então, realmente, isso faz uma boa diferença, né? Isso já é bastante, isso você põe a nosso favor. Podemos ficar muito felizes que aqui não teve nenhuma tentativa de fraudar as eleições, de cometer esse crime hediondo de fraudar as eleições, né? Então, nesse sentido, foi uma eleição limpa. Agora, sobre a questão da lei da cidadania, esse é um assunto que eu gosto muito, né? Então, é um dos assuntos que eu mais gosto, e eu entendo da seguinte forma, tá? A pessoa vai perder a cidadania se eleger a esquerda na Itália. Assim, de fato, perder a cidadania me parece bastante improvável, né? Quase impossível. Nada é impossível nesse mundo, mas me parece uma coisa bastante improvável. Agora, o que seria possível fazer na lei de cidadania, e eu já conversei isso com muitas pessoas várias vezes, é o que os outros países europeus fazem, eles não limitam gerações. Eu falei isso, nenhum país da União Europeia limita gerações, isso é uma falácia, né? O que eles fazem é colocar alguns requisitos para que você possa perder a sua cidadania ou a possibilidade de reconhecê-la, né? Então, na Suécia, por exemplo, o meu filho tem cidadania sueca também,
tá? A Suécia faz o seguinte: se você nasceu no exterior e nunca morou na Suécia, você tem a cidadania sueca, tá? Filho de pai ou mãe sueca, você nasceu no exterior, tem a cidadania sueca. Entre os 18 e 21 anos, se você não tiver morado na Suécia, você tem que fazer um pedido para manter a cidadania sueca. Na Bélgica tem uma coisa muito parecida, na Suíça é muito parecido, Dinamarca, Noruega. Então, se você não faz um pedido para manter, alguns países como a Bélgica e a Suíça, se você tomar algum ato que mostre que você está exercitando a cidadania, já também conta como a intenção de manter. Então, se você pedir um passaporte, se você participou de uma votação, você sempre pode juntar essa documentação depois, se alguém alegar que você perdeu a cidadania, e conseguir mantê-la, né? Inclusive, quando você vai fazer o pedido de passaporte sueco, você sempre preenche um formulário de verificação da cidadania sueca, que faz muito mais sentido, né? Como um status do indivíduo, não como uma coisa, digamos, que não faz parte da história da pessoa, que fica descolada da biografia. Então, realmente, assim, perder a cidadania, limitar gerações, essas coisas não fazem muito sentido. Mas, infelizmente, nós vemos pessoas aí da esquerda defendendo esse tipo de ideia, né? Mais recentemente, a Laura Boldrini, que não é qualquer pessoa no PDI, né? Defendeu isso fortemente na discussão que houve sobre o Jus Scholae. Então, ela fez um discurso contra o que ela disse que é a transmissão sem limite de gerações, né? Claro, essas atecnias até atrapalham quem quer mudar a lei, né? Porque as pessoas não entendem, ótimo, maravilha. Então, continuem ignorando. Eu acredito que o pessoal que está no parlamento não entenda. Eles demonstram não entender, né? Demonstram não entender, né? E também teve aquela proposta infame lá, o famoso emendamento Micheloni, em 2017, foi assinado por 4 ou 5 parlamentares do PDI, o emendamento Micheloni, não só pelo Micheloni. E ele queria criar um cidadão de segunda classe mesmo, né? Ou seja, se você tivesse pais e avós nascidos no exterior, você não teria cidadania italiana, né? Então, você nasceu no exterior e tem pais e avós também nascidos no exterior, você vai ser, eu não me lembro exatamente, o Tadoni gosta mais disso que eu, deve lembrar melhor, mas eu lembro se era de imediato ou se era o seu filho, mas criava um cidadão de segunda classe, você é um cidadão estéril, você não vai transmitir a sua cidadania. E nós temos também alguns parlamentares do movimento Cinque Stelle que fazem a mesma coisa. Tem um artigo do Marco Bella, que é um deputado pelo movimento Cinque Stelle, que escreveu dizendo que essa lei é anacrônica, né? Uma lei anacrônica do passado e que ela precisava de ser revista. Também no passado, isso lá nas eleições anteriores, o PDI trentino também defendeu a superação da lei do ius sanguinis, né? Temos a também famosa Elisa Siragusa, que era do Cinque Stelle, depois foi para não sei onde, agora nem foi reeleita. Também ela pegou isso como uma coisa pessoal, né? Tentou de tudo quanto é jeito criar limitações de gerações, criar uma relação mais com o solo, né? Então, só vai ser italiano se o seu filho nascer na Itália, e tentou limitar até a primeira geração no exterior. E tudo isso tem uma ligação histórica, né? Quando o Mirko Tremaglia trabalhou pelo voto dos italianos no exterior, o Partido dos Socialistas Democráticos Italianos foi contra o voto no exterior. O interessante... Mas coisas mudam, né? Só que, assim, desculpe eu te interromper, Laguna, você é malcriada. Nós estamos tentando falar das eleições atuais. Quando eu me referi à ameaça, foi a ameaça que o seu partido fez, o seu candidato fez. O seu candidato é craque em bloquear todo mundo nas redes sociais. Eu não conheço uma criatura que diga assim, ele não me bloqueou. Ele bloqueia todo mundo, ele vive no bloqueio. E você está falando de 75, sinceramente, eu nem sou dessa época.
não sou militante desta época, não consigo discutir e admiro muito o seu conhecimento. É muito culto isso, muito legal, parabéns. Só que nós estamos falando dessa eleição. E essa eleição, o seu candidato jogou ao vento que o PD era comunista, colocou uma machadinha foice ali, que desagradável. E assim, ele não se dignou a comparecer a um debate. Ele não se dignou a conhecer a população. Ele não se dignou a se apresentar. Cara, assim, e o cara teve um monte de voto. Parabéns. Eu acho que ele teve voto porque ele escolheu um empurrão que foi o piloto lá. Que não me vem o nome na cabeça, com certeza. Mas assim, eu te interrompi já, te peço desculpas mais uma vez, mas eu acho que a gente tem que falar de hoje para frente, dessa eleição que nós tivemos agora para frente, na realidade, até de tentar melhorar, independente se é Lega, se é Mais, se é PD, se é Calenda, como o Tadoni falou. Eu acho que se não unirmos forças, cada vez mais nós teremos de segunda categoria. Nós temos um serviço deplorável nos consulados, nós temos um monte de gente que faz cidadania e cobra caro por isso, e aí é um problema de quem está pagando, eu não tenho nada a ver com isso. Mas por quê? Porque os consulados não funcionam. Se os consulados funcionassem, imagina. Então, vou te pedir encarecidamente, vamos falar dessa eleição daqui para frente, até porque eu não militava nessa época. Desculpa a minha ignorância. Quer concluir? A questão da Laura Boldrini, do Micheloni, da Siragusa, etc., são todas coisas recentes, né? Eu só fiz essa volta lá ao Mirko Tremaglia, não é anos 70, né? No começo do século XXI, o Mirko Tremaglia conseguiu finalmente fazer esse trabalho, foi ministro para os italianos no mundo, que é um ministério que eu espero que seja recriado agora com a coalizão de centro-direita. Eu acho que nós temos apoio dos 3 partidos para recriar esse ministério, tá? Espero, inclusive, né, estou na torcida aqui, que Eumênia seja esse ministro, que é uma figura histórica do Comitato Tricolore, mas realmente, dos exemplos que eu dei, essa volta histórica foi apenas para demonstrar uma ligação histórica que, na minha visão, na minha análise, é uma questão de visão de mundo, né? Ou seja, a esquerda, por coerência, ela tem, na minha visão, para ser coerente, ela não pode enxergar o ius sanguinis como uma coisa desejável. O ius sanguinis é uma forma étnica de transmissão da cidadania. E, evidentemente, toda a base da esquerda, isso não pode nem ser encarado como uma crítica, porque isso é uma análise direta. E eu imagino que o eleitorado de esquerda até goste que a análise da esquerda seja essa. Ou seja, o que a esquerda vê? Essa questão ética, etc., são coisas ultrapassadas, são coisa por exemplo, de uma antropologia, de uma sociologia do passado. Agora, o mais importante é a cultura, a identidade do indivíduo, onde ele nasceu, onde ele cresceu. Então, eu até acredito que o Fábio Porta possa, honestamente, querer agregar as duas coisas. Por quê? Porque eu acredito que ele realmente queira trabalhar pelos cidadãos do exterior. Acredito, como pessoa. Mas atrás dele tem uma ideologia e um partido que, por questão de coerência, não vão poder pensar assim. Não vão. Né? Essa é uma questão de coerência. Ou a esquerda é a favor de uma cidadania étnica, que seja ligada às coisas históricas da Itália, que seja ligada a uma visão de expansão do poder da Itália, de uma política que alguém já disse como colonialismo à italiana, já que a Itália não tinha colônias, né? Então vamos colocar vários cidadãos aí com cidadania e criar essas instituições, etc., para que nós tenhamos uma presença, uma forma de soft power. Então,
Por isso que eu voltei lá atrás, tá? Mas, de fato, os outros exemplos que eu dei, Emendamento Micheloni, Elisa Siragusa, Laura Boldrini, foi muito recente, tá? Só para esclarecer. Obrigado. Ok, obrigado, Laguna. Vamos ao Tadoni, então, o outro Daniel. Bom, vamos lá. Entramos na seara da cidadania, mas eu não vou tocar nesse assunto, porque senão eu fico ali 4 horas falando. Eu até vou falar para o Luca Angelone, lá, que é um outro ligado ao PD, que nos comentários... É o secretário. Disse que o Laguna não entende cidadania. Eu tenho que dizer para o Luca que o Laguna é uma das pessoas que mais entendem de cidadania. E se ele quiser, está feito o convite. Eu sei que o Peron abrigaria com muito prazer. A gente pode falar, fazer um bate-papo desse, um 4 chiacchiere, né, sobre cidadania, também fazendo os 3 schieramenti, né? E o Luca pode ser o representante do PD para falar de cidadania. Tá desafiado, viu, Luca Angeloni? Se você quiser falar sobre cidadania histórica, do início, do fim, do começo, a gente está aqui para conversar sobre cidadania. Mas eu não quero falar sobre cidadania especificamente. Bom, com relação ao Lorenzato, porque vamos dar os nomes aos bois aqui, porque eu acho que eu sou um dos únicos aqui que nesse cenário da política da comunidade gosta de dar nome aos bois. Nós ficamos falando sempre de forma meio etérea sobre as pessoas. Não estou criticando. Nome e sobrenome. Não estou te criticando, não. Mas, enfim, o Lorenzato, vamos falar do Lorenzato. É uma pena que ele tenha recebido essa quantidade de votos, é óbvio, porque eu assino embaixo tudo que a Daniela disse sobre ele, né? Mas ele pelo menos, ele nos proporciona algumas risadas, né? Então, assim, pelo menos assim, se a gente pode, nesse picadeiro aí, nós escolhemos um bobo da corte, nós tivemos, né? Mas, assim, fora essa brincadeira, de fato é lamentável. Eu vou tirar um pouco da culpa do Laguna, porque o Laguna é um representante do Fratelli d'Italia, tá? Então, ele nem tem nenhuma relação com... Eu sei disso, eu conheço relativamente bem o Laguna, ele não tem nenhuma relação com o Lorenzato, e acho que até brigaram já online, ou se brigaram, o Lorenzato já bloqueou ele também. Foi bloqueado. Então, assim, eu até... Mas, de fato, não é uma forma muito... Ele, desde sempre, ele sempre fez uma campanha que é uma campanha, para dizer o mínimo, pouco elegante, tá? E o Luca Angeloni disse que a Itália tinha colônia. É óbvio que a Itália tinha colônia. A Itália tem colônias na África. Mas ele está falando, Luca, de colônias como teve Portugal e a Espanha. É disso que se trata. É óbvio que teve a Eritreia, é óbvio que teve a Somália, é óbvio que teve a Líbia. O sabe disso de trás para frente, Luca. Não nos tome, só porque nós estamos falando em português, como idiotas da história italiana. Assim, isso é uma coisa muito feia de fazer. Nós sabemos que a Itália teve colônias na África. Nós estamos falando que Portugal e a Espanha, o Reino Unido, a França, né, tiveram colônias em que se passou a cultura pela língua. Ou seja, eu falei que eu não ia falar de cidadania, mas me vejo obrigado a falar. Então, ou seja, esses países, grandes países europeus, só a Itália e a Alemanha, desses grandes países, não conseguiram passar para esse novo mundo locais em que eles transmitiram a cultura, e não só a cultura pela língua, como também populações suas. Então, a França, hoje em dia, existem 7 milhões, 8 milhões de pessoas que falam francês no Quebec, na América. Depois nós temos o Canadá, os Estados Unidos, a Espanha tem do México à Terra do Fogo, Portugal tem o Brasil. É disso que nós estamos falando. E a Itália, isso está nos debates parlamentares antes da Lei de 1912. A Itália fez a Lei de 1912 pensando no fato de não ter tido colônias como esses outros países. Está textualmente escrito. É disso que se trata. Esse soft power, pela atribuição da cidadania aos descendentes, é uma coisa que foi feita de forma positiva, ou seja, juridicamente falando, foi feita de forma feita para isso.
Ou seja, quando foi pensada a cidadania do jeito que ela é, e foi levado em conta esse fator, é disso que a gente está falando. Mas fica aí o convite, se o Luca quiser, da gente fazer um debate sobre cidadania italiana. É uma coisa que nós faríamos a qualquer tempo e com muito prazer, né? Mas voltando a falar da questão da eleição na América do Sul, de fato é lamentável o comportamento dele em todo o tempo, né? O comportamento pelo fato de criar fake news com relação ao Fábio Porta, que é uma pessoa que eu, como assim o Laguna, respeito bastante, é uma pessoa disponível, trabalhadora. Vamos dizer assim, do ponto de vista de um parlamentar, é muito positivo que ele tenha sido eleito deputado. Vejo com bons olhos, por 1.200 votos, imagina entre o Lorenzato. eu morri, entendeu? Porque tirar um Porta, tirar o Lorenzato, seria o fim, né? E foi por quase, foi por pouco, né? É uma pena que a centro-direita tenha que ter um representante como ele, porque existem outras pessoas boas, né? Então, fica essa observação. E, obviamente, o ex-deputado Lorenzato, que eu já vou dizer que é esse, ele está também convidado a fazer um debate aqui comigo. Ele nunca vai fazer, mas ele está convidado, né? Sim. Me convida. Não, pois é, ele nunca vai aparecer, entendeu? Porque ele não quer trocar ideia, ele quer usar a rede social para criar fake news e factoides e etc. e tal, né? Então, ele nunca vai estar disponível a fazer um debate franco como esse, né? Mas se ele por acaso mudar de ideia, estamos aí. Mas, voltando à questão da eleição na América do Sul, para concluir esse bloco, né, falando sobre a eleição na América do Sul, eu achei o resultado na América do Sul bastante positivo. Primeiro, porque nos livramos do Lorenzato, número 1. Né? Já é uma coisa mais positiva dessa eleição é de termos nos livrado dele. Depois, porque considero positivo que o Porta tenha sido eleito e considero, obviamente, da minha parte, positivo que o Maia tenha sido o partido mais votado, né? Que tenha conseguido 2 cadeiras, uma no Senado e uma na Câmara. E lembrando que o que nos livrou do Fittipaldi no Senado foi o Maia, tá? Então, foi o Maia. Nós nos livramos do Fittipaldi no Senado por causa do Maia. Se não fosse o Maia, nós teríamos uma pessoa que é vergonhoso, e me desculpe, eu não tenho outros termos, é vergonhoso, e aí é culpa do Fratelli d'Italia, não sei se essa história do telefonema para Meloni existiu, é vergonhoso que ele tenha se candidatado, e é vergonhoso, desculpe, porque as pessoas falam, não, a gente não pode falar porque as pessoas votam em quem quer. Gente do céu, mas votar em uma pessoa que não sabe nada, ele não sabe nada de política, ele não sabe nada mora no Brasil. Não mora no Brasil, não sabe nada de política italiana, não sabe nada de política brasileira, não sabe nada da nossa comunidade. Porque, veja bem, um outro fator positivo desse resultado é que nós temos 3 pessoas, você pode discordar, dizer, esse, aquilo, outro, mas pelo menos são 3 pessoas oriundas do trabalho da comunidade. Isso é uma coisa sensacional, porque eu tenho minhas divergências com o Fábio Porta, que são algumas conhecidas, etc., mas eu respeito grandemente. E o fato é que, por exemplo, o Tirelli, que vai ser uma pessoa nova no cenário, porque seja o Mário Borghese, seja o Fábio Porta, já foram parlamentares, né? Temos o Franco Tirelli, que é o presidente do Comites de Rosário, é uma pessoa que não é a primeira vez, já esteve no Comites antes, espero que faça um ótimo trabalho, eu conheço relativamente pouco, mas é uma pessoa da comunidade, é uma pessoa que fala de agendamento, é uma pessoa que fala do turno de cidadania, etc. Eu conversei, mandei um WhatsApp para ele, eu falei assim, olha, Tirelli, você recebeu um mandato, e um mandato da América do Sul toda. Então, já estou falando, nós vamos falar dos programas do Brasil para ele tem que estar sabendo. E ele se falou, ok, fique tranquilo, vamos conversar. Então, eu acho extremamente positivo. Imagine só se o Fittipaldi é eleito senador. Quando é que alguém vai falar com o Fittipaldi, vamos falar sobre agendamento de passaporte, sobre cidadania? Ele não está interessado. Ele, para a própria Insieme, ele disse que não teria tempo de fazer campanha no Brasil. Porque uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá.
que raio de ideia que alguém tem de candidatar uma pessoa como essa? Eu acho isso extremamente danoso, né? Extremamente lamentável, e aí essa é uma crítica frontal que eu faço ao Fratelli d'Italia, e na sua opção pelo exterior. Eu entendo ela do ponto de vista prático. É óbvio que caminhões de votos foram obtidos por causa da presença do Fittipaldi. Por quê? Porque saiu na imprensa, etc. Mas eu acho, assim, lamentável. O PV merece uma pequena crítica. É muito menor, muito menor. O André Matarazzo, que é uma pessoa que eu conheço, respeito, disse também que votaria nele para prefeito de São Paulo quantas vezes ele se apresentasse, porque eu acho que ele seria um maravilhoso prefeito de São Paulo, mas, obviamente, a minha crítica ao PD é que eles fizeram a mesma coisa. Né? Por um lado, pegaram uma pessoa foi embaixador na Itália. Não dá para fazer paragone. Veja, é isso que eu estou dizendo. Me entendam bem. Tem respeito muito o André Matarazzo, não tem a menor comparação de fato com o Fittipaldi. Não tem mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, que óbvio que é uma alternativa pensada para obter uma visibilidade que não se obteria se fosse o Fábio Porta com outra pessoa exclusivamente da comunidade italiana. Entendeu? Que fosse alguma outra pessoa, ou da comunidade italiana, não necessariamente do Brasil, em qualquer outro lugar. Né? Então, você quer dizer que a Luciana não foi eleita porque ela não tinha um cabo eleitoral? Não. A Luciana é uma outra questão. Não pode, não. 2 pesos e 2 medidas. Não, quando puder, eu vou poder falar, tá? Porque trucidaram a lista do centro-destra, então, eu tinha centro-destra, acho que eu tenho que falar alguma coisa, mas eu vou esperar. Eu estou bem limitado. Só vou concluir esse pensamento, porque eu quero falar sobre pessoas ligadas em primeira pessoa com a comunidade italiana. Óbvio que o André Matarazzo tem sua história com a comunidade italiana, é uma pessoa que conhece a comunidade. Os problemas específicos, pouco. Não que ele não possa aprender. Veja bem, não é uma crítica ao André, porque falar Matarazzo, porque também não tem a intimidade com ele. Não é uma crítica a ele como pessoa que, eu repito, considero um bom político, uma pessoa correta, fala muito bem, uma pessoa que conhece os assuntos e aprenderia. Não ficaria absolutamente nem um pouco infeliz que tivesse sido eleito. Acho que seria um ótimo senador. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo optar por uma estratégia para conseguir um nicho de votos, porque, obviamente, na hora que isso sai na imprensa, a imprensa só foca em quem tem nome, né? E aí os outros candidatos somem, né? Foi uma batalha com a Luciana, eu sei a batalha que ela teve de 2 brasileiros estão concorrendo ao Senado. Sim, mas pera lá, eu também sou brasileira, mas quem é você? Entendeu? Então, isso é uma coisa que é uma batalha um pouco ingrata, né? Mas, de qualquer maneira, não tem comparação com o Fittipaldi de forma alguma. Eu retifico para que não fique claro. A minha crítica, que o Laguna pode falar agora, com relação ao Fratelli d'Italia, porque eu já o isento do Lorenzato, não acho que seja nada. Eu acho, a minha crítica ao Fratelli d'Italia é escolher uma pessoa que não tem nada a ver, entendeu? Fosse alguém minimamente ligado à comunidade italiana, tudo bem, mas alguém totalmente alheio e que corria o risco de ser eleito. Esse é o problema. Ou seja, imagine só, você tem uma pessoa que não tem... O que ele faria para a comunidade? Eu não acredito que as pessoas votem numa pessoa, num candidato que não tem nenhuma relação com a comunidade só porque o nome é conhecido ou porque eu sou de direita. Poxa vida, é uma coisa tão imbecil que é um troço inacreditável. Entendeu? Eu digo isso, eu tenho pessoas que são amigos. Você vai votar no Fittipaldi só porque ele é de direita. Fala que essa questão de direita e esquerda na eleição no exterior é uma coisa que tem muito pouca importância, porque os problemas que nós enfrentamos, eles não são nem de direita nem de esquerda, eles são muito práticos, né? Enfim, então, só para concluir, né, eu acho que o resultado foi muito bom. Depois eu vou falar gostaria de ter um tempinho para falar dessa história dos argentinos, que olha, enche a paciência, né? E aí eu critico a Daniela, porque ela também é uma que fomenta essa história que eu acho uma palhaçada, né? Mas a gente fala daqui a pouco sobre isso, vamos concluir essa parte.
Ok, e antes tem o pedido do Laguna aí, porque ele disse que massacraram o centro-direita aí. Bom, vou começar pelo Fittipaldi, tá? Eu entendo que a política é a arte do possível e considero a escolha do Fittipaldi, como vocês mesmos reconheceram, como realista e pragmática, né? Então, nós não temos ainda a estrutura que o Pidi tem no Brasil e nem a estrutura que o Maia tem na Argentina. Não temos. Então, nós temos que ter uma estratégia eleitoral que funcione, certo? E funcionou. Na questão do Senado, o Fittipaldi conseguiu muitos e muitos votos. De fato, ele não tem uma participação na comunidade, não tem um histórico de participação na comunidade, mas eu acredito que ele pudesse ser melhor que, por exemplo, um Fausto Longo. Tá? Simples. Então, assim, acredito que pudesse ser melhor, né? Pudesse conseguir se comunicar melhor, pudesse conseguir aprender e ser pelo menos um nome de peso. De fato, saiu na mídia internacional. Então, eu acho que pragmaticamente foi um acerto do partido colocar o Fittipaldi como candidato, tá? No caso do Lorenzato, nós vemos aí, de fato, no passado nós tivemos muitos desentendimentos, mas durante as eleições isso ficou de lado, porque nós estávamos buscando votos para a nossa lista. E ele conseguiu, como vocês também conheceram, muitos votos fazendo campanha como candidato de direita. Ele também não tem uma presença de um Fábio Porta em associações, nem um milésimo. Não tem a presença que o Maia tem na Argentina, que é gigantesca, é impressionante, e conseguiu quase ser eleito. Então, também foi uma escolha acertada da Liga, independentemente dos eventuais dissabores e eventuais questões de mau gosto que ele tenha feito. De fato, algumas coisas que ele fez não foram bem vistas pelos próprios partidos, tá? Como coisas de mau gosto, mas ele fez uma campanha surpreendente, chamando figuras da direita brasileira para mostrar apoio para ele, indo pelo lado da ideia, ou seja, tendo uma ideia para vender, e não só o nome dele. Eu acho que o mais fraco na campanha do Lorenzato é o nome dele, o mais forte é a ideia que ele defende da direita. Isso é interessante. Então, não vejo como escolhas erradas, vejo como escolhas adequadas para o momento, e é isso. Eu acho que funcionou relativamente bem e quebrou as expectativas aí de uma lista em quarto lugar sem relevância nenhuma, né? Principalmente para o Senado, que o Fittipaldi também trouxe votos da Argentina, que ele é conhecido, ele é famoso. O meu amigo Laguna já virou um homem de partido, gostei, tá certo. Não, mas é o seguinte, agora, até para finalizar, né, eu vou colocar uma pimenta aqui, até acho que com a Dardi aqui isso vai ficar interessante. Eu falei isso para o Tadoni em particular, falo agora em público, até porque isso não é segredo para ninguém. Eu fiquei extremamente decepcionado quando o Italia em Movimento virou o Maia de vez, né? Isso, para mim, foi uma decepção enorme, né? Porque era um movimento legal de ítalo-brasileiros. Eu acho que os ítalo-brasileiros têm que se unir para nós termos força. Nós vemos como nós somos massacrados pela votação na Argentina, que tem muito mais inscritos no AIRE. Não quero fomentar nenhuma rivalidade tosca, estilo futebol. Estou falando de uma questão prática de novo. Para mim, as coisas têm que ser práticas, têm que ser possíveis. E aí faz uma aliança com o Maia, deixa de ser um movimento apartidário, que era isso que era quando nós fomos para as eleições do Comitê, estava até no site, né, um movimento apartidário, e faz uma aliança com o partido da Argentina, perde essa força, que inclusive trouxe a Estefânia para ser apoiada pelo movimento, etc. E aí eu acho que nós ficamos mais fracos. Eu, honestamente, acho que nós ficamos mais fracos. Imagine
uma lista unida que fosse, né, eu sou um sonhador, né, mas que fosse para nós elegermos candidatos da nossa comunidade. Eu acho que todos de direita? Melhor. Todos de direita ou dava para misturar? Não, teria que misturar. Eu acho que a gente teria que fazer uma espécie de lista única, como se faz em comitês, etc., com candidatos plurais, para a gente poder ter força. É utópico isso. Agora, eu esperava que o Italiano Está em Movimento pudesse ser isso, mas não foi, né? Virou um partido do Maia. Isso, para mim, foi uma grande decepção. Tá? Escrevo aqui, já falei, não é surpresa para o Tadoni, porque quando ele tomou essa decisão, eu deixei isso bem claro para ele. Então, registro aqui também a minha decepção com esse rumo que tomou, e, de fato, não elegeu ninguém do Brasil. Né? E na minha opinião, eu posso estar errado, não tenho bola de cristal, vai ser assim todas as vezes. Ok, Laguna, obrigado. Eu estou ansioso por falarmos do segundo assunto aí que anunciamos, que são as fraudes, os brogli. Nós estamos falando de argentinos, tal, e de novo na Argentina acontece dois escândalos, na verdade. De repente, um envelope eleitoral foi aberto diante de uma câmera de ou três brogli, a Daniela está dizendo ali. Quer dizer, um envelope que era de uma eleitora que não recebeu o envelope, foi parar na mão de alguém que estava fazendo campanha, e a Câmara flagrou isso aí. Quer dizer, como é que a segurança do voto no exterior, isso é simbólico. O outro lá imprimiu cédulas, sabe lá quantas. Só que cometeu como é que dizem, um espanholismo ali, né? Trocou deputado com deputado. Quer dizer, fez uma troca ali que denunciou. Quer dizer, aquele velho ditado que nós temos, o diabo faz a panela, mas volta e meia ele esquece a tampa, né? Não é verdade? Então, sobre isso, quer dizer, e hoje de manhã teve os partidos se reuniram lá para pedir providências. O Porta mesmo dizia que assim não dá mais para continuar, né? Tem que mudar. Então, essa análise sobre esses fatos que eu acho que atingiram o pico da sacanagem aí, né? Da fraude. Quer dizer, imprimir, inclusive, cédulas, né? Isso é uma coisa, Casa da Moeda, etc e tal. Daqui a pouco vão imprimir dólar, né? Melhor, dá mais lucro, eu acho, do que imprimir cédula eleitoral. Mas, de qualquer forma, propostas. O que poderia ser feito? Porque certamente esse assunto vai chegar ao parlamento meio breve, né? Começamos, vamos seguir pela mesma ordem, né, Daniela? Tranquilo. O que aconteceu foi vergonhoso porque foi repetitivo. Nós tivemos uma situação muito similar com o mesmo partido nas eleições de 2018. Agora, assim, eu tenho que dar os parabéns para o cara, porque o cara é inteligente. Eu não teria feito. Foi burro na escrita, né? Ele pecou na grafia, mas isso não pode continuar. E menos ainda continuar. Além de não poder continuar, desculpem, isso não pode ficar impune. É absurdo isso. Pela reunião que teve, pela transmissão lá do parlamento hoje, eu assisti ela todinha. Nós tínhamos o Merlo, o Borghese, o Porta e esse eu tenho que ler porque eu não conhecia, o Marcelo Bonradi, que é o representante da Lega. Se essa pessoa fica sem nenhum tipo de punição, com certeza ela vai se aperfeiçoar e na próxima eleição ela vai achar, porque essa de imprimir as cédulas, é que assim, eles começaram a perceber pela cor da cédula, que era diferente. Depois eles encontraram o erro de grafia. Que absurdo, gente. Agora, muito me deixa triste, porque é o que eu falei, no Brasil, volendo ou não lendo a parte, o Princeso ali, que todo mundo sabe a minha opinião, é muito clara sobre o Princeso,
e eu chamo ele de princeso. Podem me criticar, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Nós tivemos eleições limpas, com gente que é da comunidade, que participa, que está envolvida. Como é que nós vamos correr o risco de ter essa criatura pensando novamente em fazer isso? Mas aí, voltando, o que me dói é que nós tínhamos uma candidata do mesmo partido aqui no Brasil. Não dá para nivelar por baixo. Vamos tentar nivelar por cima. Então, eu vou atrás de quem é melhor que eu vou tentar me igualar. Agora, uma candidata que fez um trabalho honesto, mas se uniu, e eu posso falar aqui claramente, aquele senhor da USEI, que não é a primeira vez que faz isso aconteceu em Rosário e em Mar del Plata. Daniela, me permite uma parte só? Pois não? Agreguemos a esses dois fatos também aquele outro fato que é igualmente grave, ou talvez até pior, porque parece que envolve, inclusive, a própria autoridade consular. Como é que foi parar o Tagliando de Rosário em Mar del Plata, por exemplo? Porque houve troca de Tagliando também, segundo a denúncia feita. Pelo que eu entendi, eles mandaram imprimir. Tanto que o Tagliando não batia com a lista que eles tinham. Eu assisti toda a reunião de hoje. Eles mandaram imprimir não só a cédula, le buste e o Tagliando. É um negócio, não é pequeno, por isso que eu falei, é inteligente, é bastante inteligente, eu tenho que dar minha mão palmatória. O método foi inteligente, lógico, a gráfica não era a mesma, a tinta não era a mesma, e o revisor menos ainda, né? Que o argentino é muito forte, né? Eu acho que o argentino é muito... Ele tem orgulho de ser argentino. Ele falou, não, eu vou colocar deputado e não deputado, porque, né, é o meu país, é o meu idioma, dou razão a ele, graças a Deus. Mas é triste saber que nós tínhamos uma candidata que se uniu. É uma pena. Eu acho que isso não só temos que encontrar um meio de ser evitado, essa criatura deveria ser punida. Deveria ser punida. Ele ficou 4 anos no parlamento recebendo? Acho que sim, né? Sim. E aí, algum tempo atrás, vieram me perguntar se o Fábio Porta recebeu os 4 anos que ele não ficou lá. E eu respondi com muita segurança. Respondi como se estivesse respondendo por um irmão. Fábio Porta não recebeu nada desses 4 anos. E eu acho que nem era o objetivo dele esse. Mas este senhor que lesou os cofres italianos por 4 anos, deveria, com certeza, devolver. Ele viveu com um erário... nem entro no mérito se ele precisa ou não. Do que eu sei, ele não precisa. Mas ele viveu com dinheiro italiano desonesto. Ele deveria ser punido. Desculpa te interromper, agora é minha vez. Eu aproveitaria e pedir ao Longo também devolver o dinheiro, porque ele passou lá 4 anos e meio fazendo absolutamente... O Longo é do PSI. Aí você segura a crítica, porque na lançamento da candidatura do Porta no Matarazzo, o Longo teve papel primordial e tribuna de honra para falar. A minha crítica principal às 2 candidaturas foram colocar o Longo, que durante 4 anos e meio recebeu salário e não fez absolutamente nada, não se dignou a uma mínima reunião, a falar com as pessoas, ou seja, é inaceitável isso. Eu concordo, assino embaixo tudo que você disse, como eu disse, eu dou nome aos bois. Acho lamentável que a Renata Bueno tenha se juntado ao ZEI, mas a Renata Bueno ela quer a sua poltrona
para fazer o seu marketing. É isso que ela quer, é isso que ela sempre quis. Infelizmente, ela também tem uma estrutura partidária e recebe um caminhão de votos, é inacreditável, mas é também assim, porque, infelizmente, a democracia tem dessas coisas, mas que, obviamente, ela também só quer fazer o seu marketing pessoal, como sempre quis e fez no parlamento, que é outra que não fez nada e diz um monte de groselha que nunca fez. Mas o Longo, poxa vida, né? Ou seja, foi uma pessoa completamente ausente por 4 anos e meio. Então, o meu aparte é só para fazer. Se o cara devolver, a gente podia pedir para o Longo também devolver. Olha, não tiro a sua razão, Tadoni, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muitas vezes, eu acho que algumas vezes, a gente faz acordos que acabam não dando certo. Que seria o acordo do piloto de Autorama com o Princeso. Simples assim. Agora, se é para não concordar, eu também não vou concordar nunca que o Italianità em Movimento é apartidário. De jeito nenhum. Não é, né? Não é. A gente sabe que não é. Mas tudo bem. É válido. Eu acho válido. Agora, falar que é apartidário, que não é ligado ao MAI, tudo bem, o MAI não é um partido. Entendo. Entendo a colocação. Sobre o Italiano em Movimento, vocês vão me dar uma parte mais tarde para eu falar sobre isso, até como resposta ao que o Laguna disse. Mas, tranquilo. Enfim, vamos dar a palavra para o Laguna falar dos blogs. Ok. Não, antes a Daniela não concluiu ali. O que o centro-esquerda pretende ou propõe, ou se já tem alguma fórmula, um debate em cima disso ou não, a respeito uma nova diagramação nessa lei eleitoral? De que forma evitar esses brotes? Na realidade, as eleições ocorreram domingo, nós tivemos o resultado na segunda, não deu tempo de sentar e discutir o assunto. Que alguma coisa tem que ser feita, e eu não acho que seja uma coisa do PD. Tem que ser uma coisa do PD, do MAI, da Lega, de todos. Tirando a UZEI, o resto tem que se reunir. Porque é uma vergonha, sabe? A gente vê o candidato, e eu não vou falar, eu vou parar de falar do meu candidato, mas a gente vê os outros candidatos, assim, indo, falando com a comunidade, conhecendo, dando a cara a tapa, ouvindo críticas, ouvindo pedidos que, muitas vezes, ninguém consegue atender. O Tadoni, que está nesse meio, eu não vou dizer há tanto tempo quanto eu, porque ele é muito mais jovem que eu, sabe que se houve pedidos que são impossíveis. Quem somos nós para isso? É uma falta de respeito para o candidato que saiu em campo ter atitudes como essa criatura da UZEI teve. Então, por enquanto, concreta, não tenho nada. Hoje, quem falou, pediu para falar ali no parlamento foi a Luciana, que fez, não, o voto deveria vir com um código, o envelope com um código de barra. É uma ideia, mas eu acho que agora nós dependemos da união dos eleitos e dos não eleitos, de quem puder participar, para ideias de que, para que isso não aconteça, para que isso não volte a acontecer. É vergonhoso. É vergonhoso para a comunidade italiana. Eu me sinto envergonhada. Ok, Daniela, obrigado. O Tadoni pediu falar, fala depois, passamos ao ok. Então vamos lá, o Laguna com a palavra. Assim, eu realmente tenho adquirido um pouco mais velho, né? Embora quando eu falei isso o pessoal ache engraçado, né? Eu tenho um pouco de desgosto, somente quando eu vejo na internet de apelidos maldosos, né? Realmente não gosto, tá? Mas então eu evito até de fazer isso com os meus adversários, embora no passado eu fizesse,
eu acho que a gente tem que manter uma certa civilidade sempre. Tá? Eu realmente não gosto de campanha suja de nenhum dos lados, mas tudo bem. E aí também esse negócio aí da USEI, eu acho que o que o Tadoni e a Darli não falaram, que eu preciso de adicionar, é o quanto isso mancha as eleições no exterior. Então isso é um dano para todos nós. E isso fomenta uma discussão na Itália sobre se nós devemos votar. Aliás, uma curiosidade, a esquerda teve um certo mérito quando foi contra a criação da circunscrição no exterior. Os italianos no exterior já podiam votar na época, mas era só no comune de origem. Como até hoje tem a opção de votar no comune de origem, você podia pedir para votar no comune de origem. Tem ajuda de custo que tem até hoje, que não abrange a passagem aérea, só dentro da Itália. Não existia circunscrição no exterior. Mas eles disseram, isso aí vai trazer um monte de fraudes. Mas hoje nós temos uma oportunidade de resolver essa fraqueza desse processo eleitoral, que eu sou totalmente a favor da existência da circunscrição exterior, que é a tecnologia. Não dá para colocar um QR Code que dê para verificar imediatamente no banco de dados se é verdadeiro, talhado. Não é possível. Outras formas de votação, vai ser com o SPID, acho que menos gente vai votar ainda, né? Porque ninguém consegue fazer, mas pelo menos um QR Code, pelo menos alguma coisa de tecnologia para poder dificultar, porque da próxima vez, talvez não venha escrito errado, talvez não venha com a cor errada. E aí? Se não tem nada para o italiano ser verificado, como é que ele vai verificar o italiano? Vai ter que consultar o consulado de origem para ver se aquele número está realmente escrito 1 a 1? Isso não é factível. Então, duas mensagens para mim. Usar alguma coisa de tecnologia. Acho que o QR Code é uma excelente ideia, porque não tem nenhum custo maior. É um QR Code ligado ao banco de dados unificado, coisa que a Itália peca muito. Não tem nada unificado. Nada. É tudo descentralizado, é tudo bagunçado. E a outra coisa é o tanto que isso prejudica todos nós. Todos. Então, isso que foi feito é uma coisa que todos nós temos que ter desgosto completo, temos que nos opor ferrenhamente a esse tipo de crime, a esse tipo de eu não sei nem como descrever essa fraude, tá? Então é isso, eu acho que eu só adicionaria isso, todos nós saímos prejudicados. O Laguna, é você que representa a centro-direita, te faço uma indagação, se me permite. Temos a informação aqui de que alguém da coalizão centro-direita vai pedir a recontagem de votos na América do Sul. Você sabe disso ou não? Como é que você entenderia uma atitude nesse sentido? Olha, Peron, eu vou dizer, digamos assim, o que eu espero, tá? O que eu acho que vai acontecer e o que eu queria que acontecesse, né? Eu acho que não vai acontecer nada, até porque, como acabaram de citar aqui, houve fraude nas últimas eleições e o indivíduo ficou lá no parlamento durante anos. Então, infelizmente, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, não haverá recontagem, tá? Mas eu gostaria que passassem isso a limpo, né? Será, né? Imagine, será que só houve cédulas mal falsificadas? Será que não houve cédulas bem falsificadas? Não sei. Agora, honestamente, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, não vai nem acontecer a recontagem de votos, e mesmo se ela acontecesse, eu espero que não encontrem nenhum tipo de fraude, que realmente sejam só aquelas cédulas com erro e pronto. Porque seria muito ruim para todos nós se o processo fosse manchado. Pior ainda do que já foi com a tentativa de fraude, se de alguma forma tivesse uma fraude bem sucedida. Mas eu acredito que não. Eu acredito que isso tenha sido feito em larga escala, saiu tudo errado, e aí ficou por isso mesmo. Ok? Falaram em 20 mil votos, 20 mil esquerdas. Não é pouco.
Não é pouco, é. Impressionante. E custa muito caro, né? Até juntando, né? Será que ele precisava do salário de pagamento? Não, a pessoa que tem dinheiro para gastar para falsificar 20 mil envelopes com cédula de votação é muito caro. Porque, na verdade, vocês devem ter percebido, nas redes sociais hoje já saíram algumas informações ali, acusações sérias, né? De que a fraude não se resumiria apenas na questão da USEI. Teriam outros ingredientes ali que eu até agora também não descobri, quer dizer, são informação, mas já saiu nas redes sociais. Nós tivemos um caso no Uruguai, né? Que Ok. Não sei se ele era candidato, né? Mas era uma figura importante lá. A morte. Isso, que fez um vídeo em que ele mostrava como se votava com um talhando que não era dele. Exatamente. E a pessoa foi procurada por um jornal local e falou: eu não conheço esse cara e não recebi o meu envelope. Aí, meus amigos, aí o negócio complica, porque aí você tem uma fraude com envelopes autênticos que são desviados. E aí, realmente, aí vai manchar todo o processo eleitoral. Aí, realmente, vai ser muito complicado. Mas isso... Devo lembrar disso, tá? Então, seria uma vergonha per gli italiani all'estero. Exatamente, enorme. Não importando se é do Brasil, se é da Suíça. Perfeito. Não interessa. Ok. Posso? Okay. Só um eu não falei do Snorri ainda, eu quero ter uma palavra sobre isso. Passamos então ao Tadoni agora, vamos lá. Então vai. Não, Daniela, faça a sua parte, não tem problema não. 2 palavras. Okay. A questão do apelido é porque é uma pessoa tão intocável para mim. É que nem caviar, não é mentira que eu já comi. Mas, sabe, eu nunca vi, não conheço, não só ouço falar. Então, eu me permito, a partir do momento que ele não quis discutir, que nem gente grande, e me bloqueou em todas as redes sociais e em tudo mais, eu me permito, sim, a colocar apelido naquele que nunca me representou e nunca me representaria. Princeso e basta. Desculpa, Tadoni, a tua vez. Também é uma forma de ironizar os títulos de nobreza que ele inventou para ele mesmo. Pois é, né? Eu não conheço nenhum príncipe, continuo não conhecendo. Príncipe nada, né? Porque são todos meio que fabricados aí pela uma mente brilhante. Mas, enfim, com relação às fraudes aí, sobre essas questões, talvez a recontagem seja devido ao fato de que algumas sessões não descartaram as cédulas evidentemente falsas da contagem. Então, eu até entendo uma vontade de ter uma recontagem para ter um resultado mais liso. Concordo com a recontagem nesse sentido, para extirpar da contagem completamente todas as cédulas falsas, né? Não só as com erro de grafia, que era uma coisa absolutamente evidente, como outras que eventualmente pudessem ser falsas. Então, eu acho que mesmo não mudando o resultado dos eleitos, eu acho importante que exista recontagem para que nós tenhamos uma radiografia correta da vontade do eleitor, né? Então, se a USEI, que foi quem fez essa fábrica de cédulas, recebeu aqui, eles receberam aqui, deixa eu ver, receberam para a Câmara 73 mil votos, né? Então, de repente, na verdade, receberam 58. Então, seria interessante ter esse dado preciso, né? Então, eu sou favorável à recontagem das cédulas, dos votos, né, em geral. Com relação à fraude, é importante, porque tem muita gente que segue a gente e não tem ideia de como é feita a apuração. Então, eu vou me permitir aqui para falar um pouco sobre a apuração. Eu sei porque em 2018 eu acompanhei a apuração do início ao fim e me chocou absolutamente, algo que eu já disse também contigo em entrevista, Peon, a forma como são verificados os eleitores. Porque o que é o talhando eleitoral? Né? Ou seja, aquele canhoto do certificado eleitoral que a pessoa coloca dentro da cédula. Ele é um número de eleitor que a pessoa recebe e que ele tem que ser verificado numa lista manualmente.
como foi feito na eleição do Comets. Quem acompanhou a eleição do Comets é o mesmo processo, só que em São Paulo, que é a maior circunscrição nossa, nós tivemos menos de 5 mil eleitores. Aí você multiplica isso por potenciais 1,5 milhão de eleitores, por mais que tenham sido, no total aqui, quanto foram eleitores votantes, 470 mil. 116 mil. No total, né? Falando da população total. 470 mil na América do Sul. Você imagina fazer como é feita essa verificação, só para que as pessoas tenham uma ideia. Então, vem o talhando eleitoral, ele tem um número no talhando eleitoral, um número gigantesco, que não tem nem pausa, é um número difícil de você conferir, porque ele é um número grande, e aí você tem que ficar em cadernos enormes de eleitores, aqueles cadernos compridões, assim, aí tem lá o nome das pessoas, você tem que ficar olhando um por um e ok, votou, esse aqui votou. Você tem que fazer uma anotação, a caneta, é um troço inacreditável. Quando eu estive em 2018 na apuração, o que eu vi? Todos os SED, todas as sessões eleitorais, eles sabem que eles não conseguem fazer isso, porque primeiro eles tinham que pegar o talhando, alguém fica segurando o envelope da cédula e a pessoa vai lá com o talhando, a pessoa olha no livro, vê que aquele talhando é correto, a pessoa deve ser apurada, e aí as cédulas são admitidas ao voto, ao escrutínio, à apuração. Então, você tem que fazer um por um. Você tem que pegar o certificado eleitoral, conferir em uma lista se ele é verdadeiro, se a pessoa não votou 2 vezes, ou seja, se aquele número não é a segunda vez que aparece ali, e aí você admite o envelope para a apuração. Só que se for fazer isso, a apuração vai demorar 10 dias. E o que eles fazem? Eu vi várias sessões, isso ninguém me contou, eu vi pessoalmente. Eles simplesmente vão abrindo os envelopes, pegando a cédula e jogando em caixas. E vão abrindo, e vão jogando a cédula. Quer dizer... Aí outras pessoas vão tirando os talhandi e vão separadamente vendo. Aí, no final, é assim, quantos talhandi deu? Nessa sessão deu 739. Quantas cédulas tem? 743. Pega 4 cédulas e joga no lixo. E quem é o rosto daquela cédula que foi jogada fora? Ninguém sabe quem votou a mais. Entendeu? Simplesmente. E foi o que aconteceu com o Fábio Porta. Ele conseguiu, por perícia caligráfica, etc., verificar a fraude que houve em 2018. Mas isso seria muito mais fácil fazer se uma coisa extremamente simples, um código de barras ou um QR Code em cada certificado eleitoral, porque a pessoa vai lá com uma pistola de leitura, o sistema permitiu para voto, joga. Isso dá para fazer com tranquilidade. E, aliás, isso faria com que a apuração fosse mais rápida, né? E se fosse feito isso, você poderia saber o seguinte, espera lá, teve uma cédula que apareceu para apuração de uma pessoa que morreu, ou de uma pessoa que, ou seja, chega lá no consulado e envelope de volta, de um certificado eleitoral que foi admitido para votação. Então, enfim, é um mecanismo absolutamente absurdo, e o que eu quero falar sobre isso é que eu espero que tenha sido a última vez, de uma vez por todas, que nós votamos desse jeito, que é inacreditável. Eu pensei que, pelo menos dessa vez, eles iam fazer um bendito de um código de barra, mas nem isso eles fizeram o básico, né? Então, eu espero que da próxima vez a gente vote de outra forma. O voto eletrônico eu acho muito improvável que aceitem. Por quê? Porque a questão do voto eletrônico já foi testada e retestada em vários países para ser feito isso pela internet, e em nenhum local se encontrou a menor segurança mínima tolerável para o voto eletrônico dessa forma, né? Então, isso também permite, o voto eletrônico permite outras situações que o voto por correspondência também permite, de pessoas que votam por outros, né? Então, você imagina que isso vai ser, eu vou votar com um PIN, etc. Você, nessas traficâncias que existem por aí, me entrega o seu PIN, qual é o seu PIN? Anota aqui. Aí a pessoa vota por várias pessoas através do sistema online. Eu não vamos entrar no detalhe da questão do sistema online. O que eu vejo, e eu
como possibilidade. Já foi feito um estudo, eu convido quem se interessa por esse assunto, foi feito um estudo ano passado, que demonstra que a votação presencial em sede eleitoral, sessões eleitorais criadas para isso, é muito viável e ela abarca, com uma distância relativamente pequena da pessoa até uma sessão eleitoral, de 20 quilômetros, por exemplo, pode abarcar 80% do eleitorado. O restante 20%, que mora a muita distância de uma sessão eleitoral a ser criada, poderia votar por correspondência. E isso diminuiria gigantescamente a quantidade e a possibilidade de brode. Então, numa cidade como São Paulo, você teria 5, 10 sessões eleitorais que custariam menos para você fazer do que o voto por correio. Porque outra coisa que as pessoas não sabem é a quantidade enorme de dinheiro que isso custa. É só você, Peron, pergunte isso. É o teu direito como jornalista. Pergunte para cada consulado quanto foi gasto de correio. E na hora que você receber a informação do consulado de São Paulo, é de cair para trás. Porque nessa eleição, e olha, este ano nós tivemos 2 consultações eleitorais. Se nós somarmos o que foi gasto com correio nessas 2 consultas eleitorais, dá para comprar um prédio e fazer um consulado em Campinas. Só com o de São Paulo. É só você somar a quantidade de eleitores e multiplicar por um valor médio de um SEDEX. Vocês vão ver a enormidade que é. Isso porque o SEDEX é uma parte dos custos. Depois tem custo de impressão, um monte de coisa. Então, imagine só se anteontem, no domingo, nós tivéssemos em São Paulo 10 sessões, em Curitiba 6 sessões, em Campinas 2 sessões, em Ribeirão Preto 2 sessões, em várias cidades, em Vitória. Imagina que festa bonita seria da nossa democracia, da nossa comunidade, se nós pudéssemos ter o voto presencial. Tem uma coisa sensacional, a pessoa se apresenta e vota. Você deixa essa opção ali, porque qual é o grande problema disso? O estudo traz justamente essa luz, que com pouca necessidade de criação de sessões eleitorais, você consegue atender toda a comunidade. Né? E você imagina que bonito seria, porque isso sairia no noticiário, né? Os italianos estão indo votar, hoje é um dia de eleição na Itália. Seria uma coisa super legal, super bonita, e resolveria o problema das fraudes. E, se não fosse assim, pelo menos, embora a grande maioria das pessoas na comunidade são contrárias, que se adotasse a inversão da opção. E o que é a inversão da opção? A pessoa que quer votar vai ter que pedir. Ela se interessa pela política na Itália, ela está ligada, ela vai ter que pedir para votar. É óbvio que os consulados poderiam facilitar um pouco esse pedido, que nem sempre ocorre. A eleição do Comex é muito emblemática, porque demonstra como é difícil você pedir para votar, né? Mas seria uma opção para resolver essa questão das fraudes. Bem, meus amigos, nós estamos já com 91 minutos quase cerca de 90 minutos no ar. Vamos às considerações finais? Se nós dermos, poderemos ficar aqui o resto da noite discutindo essas coisas, sem dúvida. Mas daqui a pouco a nossa audiência começa a fraquejar aí. Tem seus compromissos, etc. Tal. Eu sugeriria, então, que cada um tempo mais ou menos igual, a gente pudesse encerrar. Passo já, então, a palavra à Daniela, que faz as suas considerações finais aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a iniciativa do Peron, agradecer aos colegas, agradecer quem perdeu um tempinho, pedir maior empenho da comunidade. Quem está nos assistindo provavelmente votou, ou quem não votou, eu vi alguém escrevendo aqui, realmente, eu estou até fumando já, porque a gente já faz tempo que está aqui. Quem assistiu é porque votou, quem não votou é porque, por algum motivo, não recebeu o envelope.
eu acho que os comitês fazem um trabalho bem legal de divulgação. É o termômetro que o Tadoni falou. Essa opção de voto eu não concordo muito, o voto inverso, não sou muito d'acordo. E sede, sim. E sede seria perfeito. Eu vou lá, me identifico, consulado me encontra, eu voto e ok. Quero desejar boa sorte aos eleitos e fazer um pedido a esses mesmos eleitos. Unam-se. Se eles não se unirem, nós seremos prejudicados. Então, vamos tirar o melhor deles, vamos cobrar esses eleitos. Mas com o pedido que eles se unam. Se eles se unirem, a comunidade fora da Itália vai levar vantagem. A gente vai ter mais força para as nossas exigências e nossas necessidades. Então, só queria agradecer a todos. Obrigado, Daniela. Com a palavra, então, o Daniel Laguna. Obrigado, Peron. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi uma conversa muito boa. Agradeço aí aos outros convidados pela civilidade. Nós conseguimos fazer um debate sem muitas interrupções, né? Conseguimos expor as nossas ideias. Não senti que eu não tive espaço, acho que ninguém sentiu que não teve espaço para expor seus comentários. Isso é muito importante, é uma conversa satisfatória. Agradeço também a todos que assistiram. E sobre o que o Tadoni falou, eu estou de acordo com a Haddad, né? Realmente a opção inversa vai piorar ainda mais a participação da comunidade, né? Então, qualquer coisa que piore a participação da comunidade, eu sou contrário. Mas realmente votar presencialmente e criar mais postos de votação, concordo com tudo que ele disse, traria mais visibilidade para o processo eleitoral, mais segurança. Acho que seria excelente que fosse dessa forma, né? E como ficou bem claro aqui, não seria menos seguro que o processo atual, tá? Então, realmente não seria. Essa desculpa de segurança realmente não convence. Os fatos estão contra essa argumentação. Então, eu sou realmente bastante favorável ao voto presencial. E também peço aí para a comunidade se engajar mais, tá? Nós falamos muito brevemente, porque não é o assunto da conversa, dos problemas que nós temos aqui, que são muito conhecidos, as famigeradas filas, os serviços deficientes, poucos funcionários nos consulados. Isso só vai ser resolvido se a comunidade participar e aparecer. Participar de eleições, participar de associações, participar de movimentos políticos. Senão, vocês não vão ter voz, nós não teremos voz. Então, a minha escolha, inclusive, de estar em um partido político, estar em um movimento político, não é de uma busca pessoal, de marketing pessoal, algo assim. Eu tenho aliás, o tempo que eu consigo dedicar a esse tipo de atividade, infelizmente, é pequeno, né? A maior parte do meu tempo eu dedico ao meu trabalho, à minha família. Ou seja, eu não sou um político profissional, mas eu entendo a importância de nós participarmos. A importância de ter um Círculo Fratelli d'Italia em Brasília, a importância de ter um Círculo PD em São Paulo, a importância de ter associações fortes, de ter uns institutos, de ter umas escolas de italiano, e as pessoas têm que participar, tá? E mais uma coisa, para fechar meus comentários finais, aprenda um pouco de italiano. Hoje nós temos uma série de ferramentas gratuitas na internet. Você vai ficar fluente com essas ferramentas? Não. Mas um pouco que você conhece o idioma faz uma diferença infinita. Quando você parte de um estado de desconhecimento total para o estado de um pouco de conhecimento, a melhora é de 300%, de 500%. Então, esse amor que muita gente fala que tem pela Itália, pela cultura italiana, o amor tem que se expressar com ação. Não adianta você dizer para alguém que você ama aquela pessoa se você não mostra com seus atos esse amor. E um dos atos desse amor pela Itália tem de ser o aprendizado do idioma, para que vocês também possam, aqueles que não falam, participar mais da comunidade e da política. E não estou falando de fluência, é muito difícil, são muitos anos de dedicação, muitos anos de trabalho para adquirir uma fluência em um idioma que não é o seu idioma mãe. Mas um conhecimento
A2 que seja, para quem fala língua portuguesa, é muito fácil de ser atingido. Não estou falando de aprender a falar chinês, não estou dizendo de aprender a falar russo, que também é um idioma bastante complicado para nós, árabe. Não, é italiano, uma língua que vem do latim como a nossa. Tem uma série de diferenças, mas tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Então, fica o meu apelo também por isso, né? Façam um esforço para aprender um mínimo de língua italiana e participem. Obrigado. Obrigado, Laguna. Falando da próxima iniciativa nossa, provavelmente será outras chiacchieras sobre o mesmo assunto, ou quase o mesmo, com os 4 nossos integrantes da delegação brasileira junto ao CGIE. Já estamos fazendo um esboço da próxima conversa, aí, provavelmente em breve. Tadoni, por favor, sua palavra. Fica aí, o 4 chiacchiere e fica aí. Temas para debate não faltam. Já estou com o livro terceiro sobre cidadania lá com o Lucas. Isso. Veja bem, isso tem que ficar claro também. Você que bolou as chiacchieras aí, né? Ficou bem bolado, foi bem bolado. Obviamente agradeço a todos, né? Eu imagino que a audiência esteja muito baixa agora, porque não dá para ouvir falar tanto tempo, só quem gosta muito, né? Então, eu agradeço quem está aí, e mais aproveito, porque eventualmente algumas pessoas podem ver isso gravado. Eu queria falar sobre 2 coisas, aproveitando esse meu espaço. Assim embaixo, que o Daniel Laguna disse sobre aprender o italiano, de fato, ou seja, para uma pessoa que fala português aprender italiano é algo muito próximo. A pessoa sendo cidadã italiana, ou seja, tendo tido esse privilégio de poder ser cidadão italiano, eu acho que não custa muito tentar aprender, pelo menos instrumentalmente, a língua italiana. Mas queria falar rapidinho, se me permite, porque o Laguna disse sobre o italiano estar em movimento, e é uma coisa que me está agora e eu quero falar sobre isso. O italiano estar em movimento foi criado para ser uma iniciativa para a disputa das eleições dos comitês. Então, nasceu para isso, e quando se diz apartidário no sentido brasileiro da palavra. Ou seja, o que é querer ser apartidário? Quer ser uma representação para a eleição de comitês no Brasil, de pessoas que podem ser como o Laguna, que é uma pessoa à direita, uma pessoa como eu, que sou uma pessoa meio de centro, até a Daniela não é uma pessoa de esquerda, eu sei, porque eu a conheço um pouquinho, ela é uma pessoa de centro-esquerda ali, não é uma pessoa bem de longe de esquerda, né? E mesmo que fosse uma pessoa mais à esquerda, como tem alguns casos de pessoas realmente do partidão e etc., a ideia da criação do Italiano em Movimento é fazer com que as pessoas discutam temas relacionados à comunidade italiana no Brasil, independentemente de cor ideológica, dos pontos nesse sentido, né, de que as pessoas possam participar da eleição do comitês sem necessariamente estarem numa formação que tem claramente um viés ideológico. Ou seja, que as pessoas se sintam bem-vindas para a gente falar de passaporte, de cidadania, etc., dentro da civilidade, da humanidade, porque isso foi uma coisa que eu disse, ou seja, não quero nenhum extremista aqui, então se a pessoa é um doido extremista, eu não quero. Aí tem a ideologia de ser democrático. Então, essa foi a ideia da criação. Com relação à ligação do Italiano em Movimento com o MAIE, isso foi dito sempre desde o início. O Italiano em Movimento e qualquer outro movimento ítalo-brasileiro não tem chance na eleição continental, por vários motivos. É óbvio, se vocês me perguntam, vamos criar um movimento só da comunidade ítalo-brasileira para disputar as eleições continentais? Se houvesse minimamente a base factual da viabilidade disso, eu seria o primeiro a estar nesse barco. Seria eu, agora, nesse momento. O problema é que isso é absolutamente viável. E o nosso querido Fábio Porta, nosso representante, eu sinto meu representante também, ele sabe disso. Tanto é que o PD está em todos os países da América do Sul. Tanto é que o PD teve uma boa eleição no Uruguai.
como teve uma boa eleição em alguns outros países. E o PD precisa disso, porque se ele não tiver isso, ele não se elege. E o Italhanita em Movimento, eu não posso pretender em criar um movimento para a eleição do Comites e que depois, para onde eu vou? Eu vou apoiar o PD? Ou eu vou apoiar a centro-direita se eu não quero ter um matiz ideológico? É óbvio que existe uma única saída, que é o Maier. E é o Maier por quê? Porque é um movimento que em si não tem um perfil ideológico. Ele tem um perfil de representação da comunidade aqui. Obviamente, depois tem todas essas críticas com relação à Argentina, e tem um pouco de um sentimento anti-argentino que eu acho muito questionável. Porém, existe uma coisa que, enquanto a circunscrição América Meridional existir da forma que ela existe, 52% dos eleitores estão na Argentina. Era absolutamente, perfeitamente possível que nós tivéssemos todos os representantes da Argentina. Ou seja, se minimamente, por alguma questão, se tivesse sido eleito alguém na Argentina, imagina que nós tivéssemos 3 eleitos na Argentina. Quem é que faria a interlocução com os nossos parlamentares? Eu tenho essa interlocução, como o Petrucciello tem, como o Moossi tem. Nunca vamos ser eleitos, como se as pessoas estivessem buscando um projeto pessoal. Não é um projeto pessoal, pelo menos da minha parte não é. Você pode criticar de um ou outro. Como eu acho que o Porta, por exemplo, eu não acho que seja um projeto pessoal dele. É uma pessoa que é talhada para isso. Uma pessoa capaz, bem educada, etc. Então, ele é um representante natural. Não vejo com nenhum mal, mas eu sei que para ele não é um projeto pessoal dele de poder, certo? De querer estar lá por estar. Então, eu quis fazer isso para esclarecer um pouco essa questão. E, de fato, se nós temos um senador e 2 deputados da América do Sul, nós temos que ter uma relação com a comunidade italiana na Argentina. E eu, do ponto de vista de representante do Italhanita em Movimento, que é uma criação nossa, e vamos ver como é que ela progride, ou como é que ela continua. E como uma pessoa ligada ao Maier. Eu fico absolutamente feliz que eu possa ter uma interlocução com essa comunidade, que é a maior. Se a gente ficar no bairrismo, ainda arrisca, numa próxima eleição, de nós termos 3 representantes que a gente desconhece completamente. Você imagina que o San Gregório, eleito na Argentina, eleito, não eleito, independentemente de Broglie, imagina se nós tivéssemos 3 San Gregório eleitos. Que interlocução nós teríamos com os nossos parlamentares? Então, nenhuma, ele não fala italiano. Sim. Estou citando o exemplo do fato de que poderiam ter sido eleitos 3 ítalo-argentinos, 3 italianos residentes na Argentina. E nós precisamos ter interlocução com essas pessoas. Agora, nós todos da América do Sul temos um senador, que se chama Mário Borghese. Eu tenho ele aqui no meu celular, eu falo com ele a hora que eu quero. Se ele vai atender o meu pedido, é uma outra história. Mas eu tenho esse contato. Se não é Italhanita em Movimento, se não é Maier no Brasil, esse contato não existe. E é isso que as pessoas têm que ter ciência. E eu convido, já disse tanto para o Borghese quanto para o Tirelli, que eles têm que olhar pela nossa comunidade, têm que entender os problemas, que aí eu também discordo do Laguna, são problemas muito parecidos, não são diferentes. Não. São problemas... Essa história que corre por aí que na Argentina não tem fila da cidadania, isso não é verdade. Eles padecem quase todos os mesmos nossos problemas, tirando uma coisa ou outra que é mérito deles de terem bem boa organização, né? Então, eu acho que a gente precisa, e talvez isso valha uma outra conversa sobre isso, ter um pouco de entendimento dessa questão com os argentinos, porque nós, que temos alguma ligação com o Maier, padecemos muito com esse preconceito, que infelizmente, aí a minha crítica ao PD e ao Porta também, é uma coisa que vem sendo incutido na comunidade há muito tempo. Eu quantas vezes não cheguei lá, você quer ser candidato? Mas você está com os argentinos? Não quero nada com os argentinos. Por quê? Porque é um preconceito que vem sendo plantado de sementinha em sementinha, que é uma coisa que eu acho lamentável. Mas isso vale talvez um outro bate-papo que não nesse momento, né? E uma outra coisa com relação ao Maier em si, e aí eu vou divergir de várias pessoas que já falaram isso, e sobretudo da Ana Busolin, que é uma pessoa ligada à Fratelli d'Italia,
uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, como eu tenho pelo Laguna também, que eu conheço mais de perto, a Daniela conheço mais, de uma forma mais superficial, que é essa história de que, se o Fittipaldi fosse eleito, nós teríamos uma pessoa de um partido grande, que agora está no poder e vai poder fazer alguma coisa pela gente. Ana, eu tenho o maior apreço por você, mas você sabe que isso não tem pé nem cabeça. Como também não tem pé nem cabeça dizer, vou botar no Porta porque ele é do PD e o PD é um partido grande. Ter sido partido grande, porque não vou votar no Maia porque o Maia só tem um deputado e um senador, é um partido pequeno e não conta nada. Os eleitos no exterior, nenhum deles conta qualquer coisa, tá? Vamos falar bem em português claro. O ponto que conta é segurar a bronca de algumas coisas. Então, essa ideia de que vamos votar em partidos grandes porque estão na Itália e vão poder fazer alguma coisa, nós sabemos que não é assim. Eu espero, e aí meu convite, quem sabe agora com a centro-direita no poder, e se acontecer isso que o Laguna disse, de reativar o ministério, e se eles fizerem políticas para os italianos no exterior que sejam efetivas, bom, eu vou te dizer, se o Fratelli d'Italia tirar a fila da cidadania, eu me filio amanhã ao Fratelli d'Italia. Não tem problema. Se resolver minimamente os problemas nossos daqui, tô dentro. É o que eu acho que não vai acontecer. Se acontecer, a gente reconversa daqui a uns anos sobre isso. Então, assim, quis fazer só essas duas observações, não quero tomar mais tempo, porque nós já estamos longe no nosso prazo aqui, mas agradeço a INSEME novamente, agradeço ao Laguna por estar aqui, a Daniela Dardo, são pessoas que eu considero capazes, tanto é que, modéstia à parte, foi a minha sugestão para o Peron, foi chamá-los, tanto um quanto o outro, para a discussão. Rapidamente respondendo uma coisa que uma pessoa disse aqui logo no início, eu não esqueci quem é, por que não tem nenhum representante do Cinque Stelle? Aí eu te respondo porque na América do Sul, Cinque Stelle não existe, tá certo? Então, assim, se o Cinque Stelle fizer alguma coisa na América do Sul, de fato, com alguma responsabilidade, não há problema nenhum. Agora, na América do Sul, basta ver. Eles candidataram o Thiago Trócoli, que é um rapaz que eu conheço, um rapaz gente finíssima, de João Pessoa, mas os outros 3 candidatos nem moram na América do Sul, porque eles não têm quem candidatar. Na outra eleição foi a mesma coisa. O Cinque Stelle não tinha pessoas residentes aqui para candidatar. Não é possível, né? Então, assim, se eles tivessem alguma presença na América do Sul, eu tenho certeza que eles estariam aqui representados nessa conversa. O que lamentamos, né? Lamentamos novamente a ausência da USEI, que, queira ou não, também teve uma expressão significativa nesta eleição. Né? Eu acho que o importante dizer aqui é o seguinte, porque algumas pessoas falam com relação à INSEME, a INSEME está sempre, como algumas pessoas criticaram, a INSEME, eu sei porque eu conheço o Peron, está sempre aberta para quem quiser falar. A pessoa quer falar e tem algo a dizer, o Peron está sempre aqui. E, sem dúvida. Que também é um mérito do Fábio Porta, né? Ou seja, ele está sempre disponível para falar sobre os problemas, para discutir. Né? Então, assim, eu sei que a Daniela Idem, eu estou aqui. Se a Renata Bueno quiser vir aqui debater, alguém já viu a Renata Bueno debater com alguém algum assunto? Nunca vai acontecer, porque ela participou do debate em Brasília. Não, assim, ela participou, mas eu quero falar, estou falando uma conversa franca aqui que eu estou tendo com vocês, entendeu? Uma conversa franca aqui, sem muitas regras de começa você, vai você, muito engessado. Ela foi ao debate, mas ela obviamente vai dizer quem é você, vou debater, eu fui a primeira deputada, eu vou debater com você, não, entendeu? Então, eu quero que você também valorizar, é isso que eu digo, as pessoas... nós somos uma comunidade, embora muito numerosa, bastante no seu núcleo, muito pequena. As pessoas podem debater, Daniela, você está aqui, Laguna, você está aqui. Então, por que essas pessoas não aparecem para debater? Seria interessante, digam as suas razões, expressem a sua opinião. Né? Eu acho que está aberto para isso. Eu gostaria que a nossa comunidade pudesse ter mais esses espaços de debate. Obrigado, Tadoni. Faço minhas as suas palavras aí a respeito dessa pretendida, sempre buscada neutralidade e
obviamente, o nome já diz, é insieme, estamos juntos. Essa é uma pretensão permanente, nem sempre bem entendida. Obrigado, Tadone, obrigado, Daniela Dardi, obrigado, Daniel Laguna. Encerramos, então, hoje, agradecendo também os que nos assistirem e os que nos vão assistir, porque esse vídeo vai ficar no ar aí depois, né? Ok. Isso, e aí depois a gente pode ter uma oportunidade para eu discordar agora de quase tudo que o Tadoni falou no final, mas eu não vou fazer isso porque eu também estou cansado, tá? Mas só para registrar que numa próxima oportunidade eu vou poder aí discordar a gente volta a falar sobre isso. Okay. Fazemos um segundo tempo aí. Exatamente. Só a última coisa que eu quero falar, que eu acabei esquecendo, que é a subrepresentação da comunidade da América do Sul no total de parlamentares eleitos no exterior. Eu insisto nisso, porque tem o meu fã número 1 que disse que isso está na Constituição, que não é verdade, ou seja, a divisão de parlamentares dentro da circunscrição externa tem que mudar também, não é só a modalidade de voto, não. Por quê? Porque um senador aqui na América do Sul representa 1,5 milhão de pessoas. E o senador que foi eleito agora lá na Austrália representa 300 mil. Isso é um absurdo, porque é uma disparidade muito grande. Não é que eu queira que a Austrália não tenha representantes. Eu queria até que o Burundi tivesse representante. A questão não é essa. Tadone, vamos fazer um segundo tempo aí. Eu estou dizendo só para deixar registrado, tá? Para que algumas outras pessoas saibam, que hoje, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Porta, que ninguém pode dizer que ele não conhece o tema, ele falou exatamente sobre isso. Que essa divisão da circunscrição externa precisa ser revista. Isso pode ser revisto perfeitamente, não precisa de legge costituzionale. Ok. Buonanotte.